E agora, MM Beer, com Miro Leite. Boa tarde a todos, estamos aqui com mais um programa MM Beer, na sua tarde. Vamos lá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre harmonizações com cervejas e alimentos, mas mais particularmente algumas receitas que nós vamos falar, pelo menos dar uma dica, aqui não é um programa de receitas, mas dar uma dica de como incrementar os seus pratos com a cerveja sendo colocada como ingrediente. Então vamos falar sobre isso hoje. Gabriel, você está aí com a gente hoje? Opa, tô aqui sim, Miro. E aí, tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos lá. Cerveja, teoricamente, ela harmoniza com tudo. Com doce, com salgado. Tem sempre uma cerveja para qualquer tipo de alimento. Ah, isso já é um bom começo. Pra gente entender, porque a gente pensa que cerveja é só churrascão. E não é isso. Uma cerveja pode acompanhar um pavê, por exemplo, e tá tudo certo. Sim, tem sempre uma cerveja que ela vai de alguma forma se harmonizar com um alimento, seja por similaridade, seja por contraste. Ela tem sempre uma forma de você escolher um estilo específico para bater com aquele alimento. Mas vamos lá então, o que a gente vai... Fala umas receitas aí que vão cerveja muito bem. Para puxar esse programa hoje, eu trouxe 4 invenções que eu acabei fazendo em casa, mas que depois eu fui refinando com a ajuda de outros amigos, beer sommeliers, gente do mercado que já faz isso mesmo. E eu trouxe 4 ideias aqui para você incrementar os seus pratos aí no seu dia a dia. Uhum. Vamos falar 2 receitas de forno, uma de lombo e uma de frango. Vamos falar como usar cerveja para fazer um molho ou então uma redução para poder colocar isso dentro de um brigadeiro. Existe brigadeiro com cerveja e outras coisas assim. Pode fazer uma cobertura de bolo, inclusive, à base de cerveja. E vamos fechar com uma sobremesa que vai com sorvete junto com a cerveja, tá? Uhum. Então vamos começar. O lombo ao forno com cerveja de trigo. O lombo, muita gente já faz o lombo de forno, aquele que já vem pronto, às vezes já temperado e tudo mais. O pessoal joga numa travessa e joga... Opa, só um minuto que eu esqueci de desligar os alarmes aqui do celular. Falha minha. Aqui ao vivo é o máximo. Então, o lombo o pessoal coloca no forno e normalmente coloca um copinho de vinho branco. E você vai aos poucos abrindo esse forno e regando a peça de lombo com esse vinho branco, com o molho que se forma já dentro do forno. O que fica muito bom. Substituir, fica excelente, excelente. Essa é a receita tradicional, ele quebra as fibras do lombo, ela fica mais macia e tudo mais. Por conta do álcool e o processo todo de assar no forno. O que a gente está propondo aqui é substituir esse álcool do vinho colocando um copo grande de cerveja de trigo, a Weissbier ou a Weizenbier. Você acha isso em vários lugares, até no supermercado da esquina da sua casa tem uma cerveja dessa com custo bem baixo. Então coloca um copo grande ali, uns 250 ml não é um copinho americano que o pessoal costuma usar de medida, é um copo um pouco maior. Ou, assim, pegando a referência da própria garrafa, é meia garrafa de cerveja de trigo sobre o lombo. E você vai regando a cada 5, 10 minutos, você abre, joga um pouquinho por cima e vai fazendo isso. Uhum. O lombo, ele combina com acidez. Você joga limão, às vezes, no lombo, no prato e tudo mais para complementar. A cerveja Weizenbier, ela já tem uma acidezinha natural, não é uma acidez muito intensa, como as cervejas do tipo sour. Mas essa acidez leve da cerveja de trigo, ela vai combinar muito bem no molho do lombo. Então, essa já é a primeira dica que nós vamos passar. Vamos lá, o que mais? A segunda vamos falar de um frango. A gente fez uma experiência de frango com alguns tipos de cerveja e a gente elegeu a melhor combinação, foi uma cerveja chamada American Pale Ale, é um estilo de cerveja também não muito incomum de achar, você acha isso no supermercado, às vezes pela sigla APA, de American Pale Ale. Uhum. E essa cerveja APA, você joga também, faz o frango de forno do jeito que você tem a sua receita, tempera do jeito que você quiser, deixa marinando às vezes, põe no forno e joga por cima também mais ou menos 250 ml de uma cerveja APA, uma Pale Ale. E aí ela vai dar umas notas um pouquinho mais maltadas, com um toque de lúpulo, e isso vai realmente penetrar no frango e complementar o frango que já tem um sabor mais delicado. Então ele fica um frango com um sabor um pouco mais interessante, vai ser uma bela experiência. Mas isso só no forno ou você acha que daria certo na frigideira também, para fazer peito de frango? Na frigideira você tem que ir com carinho só por conta do tipo da receita que você vai fazer, para não ficar muito molho. Depende, vai do seu gosto. Sim. O álcool pode entrar em qualquer coisa que você vai aquecer, porque o álcool evapora, o álcool da cerveja. Então, você pode usar livremente, depois é seguro para fazer esse preparo para uma criança degustar, depois não é problema algum.
colocou no forno ou colocou no fogo durante um pouquinho de tempo, o álcool vai evaporar inteiro, tá? É seguro. Sim. Agora, não só de frigideira, falando de carne de panela, também funciona muito bem. Você jogar uma meia garrafinha de uma cerveja da sua preferência, no caso de uma carne de boi, né? Você pode jogar até uma cerveja escura para dar uma brincada, coloca uma stout, mas são experiências a se fazer. O céu é o limite, tá? Tomando cuidado para não colocar nada tão intenso que vá brigar muito com o prato, você consegue fazer pequenas experiências, começa devagar, faz uma pecinha menor, e a gente quer estimular justamente essa brincadeira cervejeira junto com a culinária. E sem misturar cerveja também, né? Se botar uma cerveja Pale Ale, eu não vou botar uma de trigo junto que vai... A mistura de duas cervejas costuma ser encrenca. Sim. Eu aconselharia você escolher uma cerveja só, até para saber o resultado. De repente você descobre que não deu certo, você não vai saber se foi pela mistura ou se foi por uma das cervejas que estava lá. Exato. Então vai com uma só, faz um teste, se você vai fazer de panela, faz uma pecinha pequena. É uma experiência bacana que a gente já tem um pouco de conhecimento do que tem dentro das cervejas, a gente consegue errar menos. Mas todo mundo é livre para fazer experiência com cerveja e assados, cozidos e fritos. Uhum. Tá? Agora, vou dar a dica de como que a gente faz uma redução de cerveja, como que faz aquela redução de balsamo que o pessoal usa em molho de salada e tudo mais. Como que eu faço uma redução de uma cerveja para poder brincar com isso, colocar como complemento de um brigadeiro ou de uma cobertura de bolo, ou para fazer um molho também depois, que você joga um azeite para complementar. Tudo isso também é livre. Como que se faz uma redução de cerveja? Eu vou dar a dica da redução de cerveja stout, que foi uma que a gente usou justamente para colocar dentro de um brigadeiro. A receita do brigadeiro é tradicional, você faz do jeito de sempre, manteiga, leite condensado, mistura até soltar do fundo da panela, chegar no ponto que você quer, e joga no final seu cacau em pó, ou chocolate, ou um produto desses achocolatados com açúcar, tudo fica maravilhoso, brigadeiro, diferentemente do que já falou um certo chefe inglês, não é porcaria, é um belo de um doce brasileiro, que a gente gosta muito dele, temos uma relação emocional com o brigadeiro. Então você faz o brigadeiro do jeito que você está acostumado, antes de tirar do fogo você vai jogar essa redução para complementar e misturar. Como é que se faz essa redução? Você pega uma cerveja stout à sua escolha, só um minuto mais, um lembrete apitando. Você pega uma cerveja stout à sua escolha, coloca numa panela, pode ser um copinho também, não vai colocar grande quantidade, aí um copo pequeno. Você vai ter que dar um jeito de ligar no fogo tradicional o que nós chamamos de chama piloto. É uma chama que fica mais fraca ainda do que aquele mais fraco que fica lá na ponta. Sim. Ou seja, como que você chega nisso? Você liga o fogo e vai tentando desligar, ele vai começar a baixar devagarzinho. Quando você vê que ficou só aquela leve chama, mas ainda sem risco de apagar sozinho, você para. Essa chama, via de regra, que nós chamamos de chama piloto, ela é mais fraca do que o fogo baixo, tá? É nesse fogo, a chama piloto, você vai começar a mexer essa redução e deixar ela ficar lá. Vai levar um tempinho, leva muitos minutos, dependendo da quantidade que você colocou, pode levar até uma meia hora para fazer essa redução. Mas ou até um pouco mais. Tem que ficar mexendo o tempo todo? É assim, você tem que dar uma mexida vez por outra, não é o tempo todo como você faz um risoto, por exemplo. Ah, tá. Mexe de vez em quando para não queimar o fundo, mas como ele está na chama piloto, ele não vai ficar com tanta intensidade. E vai lá, vai ficar vários minutos, você vai acompanhando, monitorando. Uma hora que você vai ver que rebaixou a quantidade de líquidos, o álcool já vai ter todo ido embora, você vai ver que ficou mais cremoso. Esse ponto em que ficou mais cremoso, com uma textura mais licorosa, é o ponto ideal para você colocar agora finalmente em cima da sua receita. Então você faz, reserva e aí sim começa a fazer o brigadeiro. Feito o brigadeiro, chegou no ponto de jogar o achocolatado, o cacau, qualquer coisa, você também joga essa redução de salt, mistura, e aí sim você deixa fazer o fluxo normal para fazer as bolinhas e tá aí pronto o seu brigadeiro com redução de cerveja stout. Pô, deve ficar bom, hein? E essa redução você pode usar para fazer uma cobertura, você pode usar para jogar num molho de salada, né? Fica a seu critério, aí a imaginação é que manda. Né? E agora, para finalizar essas 4 ideias, falamos de um lombo, de um frango, falamos dessa redução que pode ser usada em vários jeitos. Agora vamos fazer uma sobremesa com cerveja, aí falamos da stout, a stout combina muito com chocolate, né? Então vamos falar da cerveja stout fazendo, às vezes, de um refrigerante cola na sobremesa tradicional que chama vaca preta. É aquela sobremesa que é uma bola de sorvete, normalmente de chocolate, às vezes você tem a vaca malhada que é com uma bola de flocos, e você joga um refrigerante cola por cima, né? Temos algum patrocinador que é um refrigerante cola, para eu falar o nome dele, não? Não, mas... Não, então é refrigerante cola mesmo. Algum refrigerante preto famoso. Tipo cola. Algum refrigerante preto famoso.
É isso aí, famoso. Ou não precisa nem ser tão famoso, você pode colocar aqueles mais simples mesmo, que você vai jogar numa sobremesa. Então, o Vaca Preta é essa tradição. É uma bola de sorvete, às vezes de chocolate, às vezes de flocos, às vezes de creme, e você joga um refrigerante de cola por cima. E aí vai tomando aquele caldo com gás e tudo mais. Você pode fazer a mesma coisa, só que aí obrigatoriamente, baseado em experiências que nós fizemos, o melhor sorvete é o de creme. Pega uma bola de sorvete de creme, põe num copo mais alto, para ela ficar mais no fundo, joga um pouco de cerveja stout por cima, ela vai fazer uma boa quantidade de espuma, você vai com carinho até ficar mais ou menos a mesma proporção. Uma bola de sorvete para um copinho proporcional a uma bola, né, o tamanho de uma bola, de cerveja stout. Aí com uma colherzinha fina e comprida, você vai dando uma mexida e quebrando o sorvete dentro da stout para ele pegar os pedacinhos e começar a misturar aos poucos com a cerveja. Ele vai ficar com uma textura meio que de um frappé, mas ainda com pedaços de sorvete inteiros. Feito isso, você vai, ora tomar alguns goles dessa mistura, ora comer alguns pedaços do sorvete de creme. E essa é uma sobremesa muito simples de fazer. Não tem nome ainda, é uma Vaca Preta de cerveja stout, tá? Isso foi uma experiência até que foi conduzida por um parceiro nosso, o Rafael Moalen, que é um beer sommelier de mercado. Ele trouxe essa ideia pra gente, a gente adorou e adotamos isso aqui na Franqueador. Então, isso funciona muito bem e a gente recomenda, que é uma coisa simples de fazer, uma bola de sorvete de creme e uma cerveja stout. A cerveja tem que estar gelada, tá? Nesse caso, para não derreter tão rápido o sorvete. Incrivelmente, isso parece ser bom, mas se alguém falasse para mim, sorvete com cerveja, já ia falar de imediato. Não, é ruim. Porque não vai funcionar. A gente imagina. Primeira impressão. A gente imagina então, no mundo sempre. Da cerveja, você precisa experimentar muito. Você tem que ter uma coragem, ser um pouco desbravador, porque tem muita coisa escondida aí. E esses tempos todos que a gente tomava só as cervejas tradicionais do supermercado, ninguém trazia essas ideias pra gente. Mas vem cá, você deu a dica aí de receita, de sobremesa, assim, a gente tá chegando na Páscoa. Você tem alguma receita de alguma coisa com peixe, com bacalhau, alguma cerveja? A receita eu não vou ser presunçoso de tentar ensinar alguém a fazer o bacalhau, fazer alguma coisa, porque o pessoal já tem as suas receitas familiares, cada um faz a sua. O que nós podemos recomendar são algumas harmonizações. Né? Aí a harmonização mesmo, não é mistura cervejeira, é o que cerveja você vai tomar nesse almoço de Páscoa. E com bacalhau ou com salmão, depende do que você tiver a fim de fazer. Então, bem, o bacalhau ele harmoniza muito bem com cervejas com um leve toque de acidez e cervejas não muito intensas. Então, que tem umas notas cítricas é o caso de uma Witbier. Witbier é uma cerveja de trigo de receita belga, mas pode ser feita em qualquer lugar, desde que siga os preceitos da receita. E essa cerveja Witbier escreve assim mesmo, W-I-T, Witbier. E você acha também no supermercado com grande facilidade, você não vai ter dificuldade de encontrar isso. É a primeira recomendação que a gente faz para um bacalhau, ou mesmo para um salmão. O salmão também vai com a Witbier. Só que o salmão tem um sabor um pouco mais característico. Para ele, a gente já dizia para uma outra receita de trigo, que é a receita alemã, que faz a Weissbier ou Weizenbier. Então, uma cerveja de trigo com esse nome, Weissbier ou Weizenbier, é uma cerveja boa para o salmão, né? E a Witbier vai ficar bem com o bacalhau. Então, já 2 dicas. Se quiser fazer uma experiência um pouco mais avançada, procure uma cerveja que se escreve Saison. S-A-I-S-A-S-O-N, né? A gente fala Saison, a gente fala Saison. Esse é um estilo de cerveja de origem belga, também hoje fabricado em qualquer lugar, desde que siga a receita. Essa Saison também vai muito bem com bacalhau. Tá? E tem alguma cerveja que acompanha chocolate? Para chocolate nós temos inclusive 3 possibilidades baseado no que você escolheu de chocolate. O amargo, ou meio amargo, né? O ao leite e o chocolate branco. Então, o que a gente recomenda, assim, via de regra? No chocolate ao leite, que ele tem um açúcar bem perceptível e também a gordura, cremosidade e tudo mais, a gente precisa de um pouquinho mais de álcool numa cerveja escura para quebrar um pouquinho essa gordura, para equilibrar essa gordura excessiva que vai aparecer na língua. Então, ao invés de usar uma stout, que tem o álcool mais controlado, a gente recomenda uma cerveja, uma Doppelbock ou uma Dubel, que é uma cerveja também. A Doppelbock é uma receita alemã e a Dubel é uma receita belga. Essas 2 cervejas, via de regra, elas são um pouquinho mais alcoólicas e o álcool, dentro de uma cerveja escura, essas 2 são escuras, elas vão ajudar a equilibrar essa gordura do chocolate ao leite e quebrar um pouquinho também o dulçor. Na verdade, o álcool quebra um pouquinho a gordura. E essas cervejas são um toquezinho mais adocicadas, porque esse alcoólico também significa que ela vai ser um pouco mais maltada nesse caso. E o malte tem o que a gente chama de dulçor de malte. Então, o dulçor com o dulçor de chocolate vai bater bem e o álcool vai quebrar a gordura. Isso para o ao leite, né?
Falando num chocolate meio amargo, aí eu já provavelmente cairia para uma coisa que não tem tanto dulçor, eu iria para uma Porter, aí já não precisa tanto do alcoólico, né? Uma Porter vai muito bem, uma Dunkel, que é uma cerveja também de origem alemã escura, vamos dizer assim, uma Dunkel Lager, uma Lager escura alemã, de receita alemã, ela vai muito bem com um chocolate meio amargo, tá? Agora, no caso do chocolate branco, não tem muita saída. A gente, de novo, precisa do álcool, porque tem mais gordura, mais açúcar, e o chocolate branco tem mais gordura ainda. Então, a gente recomenda que se vá pegar o que a gente chama de Belgian Strong Golden Ale, né? Tem uma famosa aí no mercado, eu vou citar uma marca para o pessoal ter de referência, que é o caso da Duvel, ou Duvel, né? Depende de quem está falando. Essa Duvel, ela é uma cerveja mais alcoólica, clara, bem agradável na boca, e o álcool vai quebrar essa gordura e vai harmonizar muito bem com o chocolate branco, né? Que ela é uma cerveja mais sofisticada, mais delicada, mais agradável no paladar. Então, ela vai muito bem com chocolate branco. Agora, no chocolate branco, se você pegar uma cerveja que tem frutas vermelhas adicionadas, ele já vai harmonizar naturalmente. Então, tem algumas cervejas belgas, de receita belga, ou belgas mesmo, que elas têm frutas adicionadas, é o caso das fruit beers. Essas vão harmonizar naturalmente por conta da fruta adicionada. Entendi. Muito bom isso aí, hein? Excelente. Agora, Colomba Pascal também aí já é demais, né? Não, Colomba Pascal a gente até fez algumas experiências. O que a gente pegou de mais próximo, que harmonizou e que deu liga, não podemos dizer que não deu liga, foi pegar uma Brown Ale. Brown Ale é um estilo de cerveja de origem inglesa, né? E ela tem umas notas levemente amendoadas que são naturais da própria cerveja. E essas notas amendoadas, elas acabaram harmonizando com Colomba Pascal, sim. Então funcionou. Então deu certo. Deu certo. Foi uma experiência que nós fizemos que funcionou bem. Beleza, então. Mais alguma outra informação? Não, nesse momento foi até uma buscada que você fez, que a gente nem ia falar de chocolate hoje, mas estamos no meio da Páscoa e seria impossível a gente não falar de chocolate. A gente era um programa mais sobre essas dicas de culinária, mas foi sensacional. Nós vamos trazer um especialista em harmonização em algum dos próximos programas, na verdade 2 deles, né? Um mais voltado a doces e outro mais voltado a coisas salgadas, e a gente vai dar sequência nesse assunto. Beleza, então, Miro. Muito obrigado pelo Beer de hoje. Nós nos vemos na próxima semana. Um bom feriado e uma feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa a todos. Obrigado pela companhia, Gabriel, e todos vocês que estão nos ouvindo. Rádio Geek, apaixonados por cerveja. Ô, meu, você está